Olá, bem-vindos novamente. Vamos falar agora sobre métodos para encontrar zeros de funções que também são conhecidos como raízes de funções. Então, vamos começar primeiro definindo o que é o zero de função. Um zero de função ou raiz de uma função f de x é um número real se tal que f de x é igual a zero. Então, graficamente falando, se você tiver uma função qualquer, está aqui uma função qualquer, este ponto aqui, no qual f, que é a função f, está aqui o ponto x, nesse ponto aqui, f de x, ele é zero. Certo? Então, isso aqui é uma raiz da função. Mas qual é a motivação para a gente estudar métodos numéricos para encontrar zeros de funções? Bem, vocês devem saber que no polinômio de primeiro grau, basta isolar o valor de x na reta. No polinômio de segundo grau nós temos Bhaskara, mas à medida que o grau do polinômio vai ficando mais elevado, nós não temos um método analítico para encontrar a raiz do polinômio. Além disso, algumas funções são complicadas de trabalhar e o método numérico ele nos dá uma boa aproximação nesses casos. Ele é uma boa estratégia para encontrar raízes de funções. E os métodos numéricos para encontrar raízes de funções, eles dividem-se em duas fases. A primeira fase consiste em isolar a raiz. Depois que você isola a raiz no intervalo no qual ela é única, nós refinamos através de um método numérico. Então, vamos analisar nesse vídeo a parte de isolamento da raiz. No refinamento, a gente vai fazer um vídeo para cada método. Então, essa fase de isolamento, ele é a fase que nós vamos fazer uma análise teórica da função. E o objetivo dessa análise teórica é garantir que só existe uma raiz no intervalo de busca, para daí você poder refinar o valor dessa raiz no intervalo no qual ela é única. E nós temos algumas ferramentas numéricas que são úteis na análise desse intervalo, que é justamente o teorema do anulamento, também conhecido como teorema de Bolzano, o corolário desse teorema e, de forma mais prática, temos tabelamento e gráfico da função. Então, a nossa primeira ferramenta teórica é o teorema de Bolzano, que nos diz que seja f de x uma função contínua em um intervalo AB, se f de A vezes f de B for menor que zero, então existe pelo menos um ponto C. Esse C está pertencente a esse intervalo AB, tal que f de C é nulo. Então, observe o seguinte, equivalente a dizer que f de A vezes f de B é menor que zero, quando é que a multiplicação vai dar menor que zero? Quando f de A e f de B tiverem sinais opostos. Então, os sinais de f de A e f de B são sinais opostos. É equivalente a essa condição aqui. Mas o que isso significa graficamente? Graficamente, imagina a seguinte situação, tá? Esse gráfico aqui. Se nós pegarmos aqui, ó, esse intervalo aqui, e chamarmos ele de AB, observe o seguinte, f de A seria este valor, f de B seria este valor aqui. Então, f de A e f de B têm sinais opostos, então, obviamente, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que f de C nesse ponto aqui é zero. Então, essa condição do teorema de Bolzano garante que existe pelo menos um. Por que pelo menos um? Imagina agora que a gente pegou um B' aqui. Quanto equivale
f de b'. E A igual a A'. F de A' e F de B' têm sinais opostos. Então, o que o teorema diz? Que existe pelo menos um C. Mas, ó, tem 1, 2, 3 valores de C aqui nesse gráfico, três valores nos quais f de C, né? Então, C1, C2 e C3, tal que f de C seja 0. Então, o teorema não é suficiente para garantir que a raiz é única. Ele só garante que existe pelo menos uma. A outra ferramenta teórica é o corolário do teorema. Então, o corolário ele nos diz que se a derivada da função preservar o sinal no intervalo, então existe um único C nesse intervalo, tal que f de C é 0. Então, vamos analisar novamente aqui. Se nós pegarmos esse intervalo aqui, ó, de A até B, o que acontece? F de A e F de B têm sinais opostos. E a derivada preserva o sinal. A função, nesse ponto, a derivada sempre vai ser decrescente, né? Vai ser negativa, porque a função está decrescendo. F' é positivo, a função é crescente. F' é negativo, a função é decrescente. E F' é igual a 0, ela é um ponto crítico, né? Então veja só, pra gente aqui. Se analisarmos o intervalo AB só como esse aqui que está destacado, a função ela é estritamente decrescente nesse intervalo, até que ela chega aqui num ponto de mínimo. Então, neste intervalo, a derivada preservou o sinal, então a raiz é única. Agora vamos analisar aqui outro intervalo aqui, ó, vamos chamar aqui de A até B. Então A1, B1. Observe, F de A1, F de B1. Então esses dois valores aqui têm sinais trocados e a derivada tem sinal positivo porque a função é crescente. Então nesse intervalo aqui a função também possui a raiz única porque é estritamente crescente. E aí essa análise pode ser feita em todo o gráfico. Nós temos aqui, ó, derivada positiva, 0, derivada negativa, pois a gente está descendo, continua negativa, 0, a derivada aqui é positiva, positiva, positiva. No ponto de máximo da função a derivada é 0, depois a derivada continua sendo negativa aqui. Então você tem uma variação do sinal da derivada na função. Então precisamos, além de encontrar um intervalo que f de A e f de B possuam sinais opostos, que a raiz seja única, ou seja, que ele preserve a derivada. Então, os métodos numéricos que fazem o refinamento, eles exigem que a raiz seja única para funcionar bem. Então, essa parte mais prática para análise da função é a parte de gráfico e tabelamento. Então, essas duas ferramentas práticas nos permitem analisar melhor o comportamento da função no intervalo. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 5 no intervalo entre 0 e 3. Vamos analisar essa função nesse intervalo para verificar qual é o comportamento dela e se ela possui raízes nesse intervalo e, além disso, se essas raízes são únicas. Então, observe o seguinte. Vamos estipular valores de x nesse intervalo e, a partir dos valores de x, vamos obter f de x para ter pontos no intervalo. Então, vamos começar de 0 a 3, né? Então, vamos começar f de x igual a 0,
0,5, 1,5, 2, 2,5 e 3. Vamos à amplitude de 0,5. Então, quando for 0, f de x aqui vai ser 0 elevado ao cubo menos 9 vezes 0 mais 3 mais 5, né, que é a função, igual a 5. Então, f de x vai ser 5. Então, quando x for 0, f de x vai ser 5. Nós temos aqui o primeiro ponto do nosso gráfico. Quando x for 0,5, então a forma prática de utilizar esse tabelamento é: você define o ponto 5 como resposta atual, e aí ele está gravado na variável ANS. Então você pode fazer ANS ao cubo menos 9 vezes ANS mais 5, e você tem aqui o valor da função no ponto, que é 0,625. Pronto, apaguei. Quando for 1, eu aperto 1 igual, volto aqui no replay e uso a mesma função. Quando eu aperto igual, ele já vai me dar o valor da função no ponto, menos 3. E aí, já preenchendo os valores, menos 5,125. Quando for 2, é menos 5. Quando for 2,5, menos 1,875. E quando for 3, o valor da função é 5. Então, nós temos, quando x igual a 0, f de x é 5. Quando x for 0,5, f de x é 0,625, mais ou menos por aqui, ó, porque cada tracinho desse tem amplitude de 1, claro que está fora de escala. Quando x for 1, f de x é menos 3, então menos 3 está mais ou menos aqui, né? Quando x for 1,5 é menos 5,125, então vem para cá. Quando x for 2 é menos 5. Quando x for 2,5 é menos 1,875. E quando x for 3, f de x é 5. Então, obviamente, isso é um esboço de gráfico, mas com esses pontos nós conseguimos traçar o seguinte gráfico aproximado. Está aqui o gráfico aproximado da função. Então vamos para a análise gráfica. Observe o seguinte: se f de A e f de B tiverem sinais opostos, existem pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então observe, sinal igual não tem raiz nesse intervalo entre 0 e 0,5. Então entre 0 e 0,5 não tem raiz aqui. Mas entre 0,5 e 1, a função aqui, ó, teve sinal oposto. Então entre 0,5 e 1, a função ela passou aqui, ó, existe uma raiz entre 0,5 e 1. Aí novamente, entre 1 e 1,5 não tem raiz, porque ela continua, não passou pelo eixo x. Entre 1,5 e 2 também não tem raiz. Entre 2 e 2,5 também não tem raiz. Mas entre 2,5 e 3, ó, entre 2,5 e 3, aqui nesse intervalo aqui, ó, entre 2,5 e 3, também existe uma raiz. Então, o tabelamento com análise gráfica nos ajuda a identificar o intervalo que contém uma raiz, para daí nós podermos, aqui também, né, podermos passar esse intervalo para o método numérico. Então, existe raiz em que intervalos? Entre 0,5 e 1, tá? E existe raiz entre 2,5 e 3. Existem raízes nesses intervalos aí que nós estamos analisando, certo? Então, seria isso que nós teríamos
como critério de análise inicial para identificar o intervalo que contém a raiz ou a fase de isolamento.